Vamos à nossa cancela de hoje? Já era para eu ter feito a minha cancela ontem. Não vou nem pedir para o Reginaldo a trilha, porque eu acho que ele não sabe nem aonde aperta o botão da cancela. Você sabe, mas não vai mexer para não tirar a live do ar, né? Vai que você aperta o botão errado. Bom, olha só. É o seguinte, o que muito me chamou a atenção... Bom, em primeiro lugar, pessoal, você sabe o que me chama muito a atenção? São essas questões de videntes que aparecem e saem disseminando aí uma grande quantidade de bobagem. Eu acredito muito no espiritual. Eu acredito que existem pessoas que possuem realmente sensibilidades suficientes, às vezes até mesmo para captar algumas coisas, enfim, tem um consciente um pouco mais expandido e as histórias acontecem. Mas no caso, realmente, quando eu vejo essa cambada de videntes ali querendo se aproveitar são verdadeiros oportunistas e podemos dizer também alguns bem charlatões também. Mas quando eles começam a navegar na possibilidade realmente de tentar ali angarinhar ali seguidores, dinheiro, visibilidade, agora tem uns que falam mais uma porção de bobagem no TikTok só para rentabilizar mesmo, né? E falam da morte do Silvio Santos e falam disso. Eu falo, gente, cadê a responsabilidade dessa gente? Cadê a responsabilidade de pessoas que se acham designadas ali pelo poder mediúnico, talvez, aonde elas podem sair disseminando simplesmente grandes bobagens através da própria boca e dizem elas que é através do próprio espiritual. O que eu não acredito nisso, porque quem realmente tem poderes, vamos dizer assim, ou quem realmente trabalha com essa possibilidade, não trabalha com irresponsabilidade. São pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem de verdade. São pessoas que, nem, por exemplo, nos Estados Unidos, existem sensitivos, por exemplo, que eles conseguem, inclusive, a desvendar grandes crimes. Vocês sabiam que eles são contratados, inclusive, pelo Poder Judiciário nos Estados Unidos para ajudarem a desvendar crimes e muitos deles conseguem desvendar? Teve um caso, inclusive, de uma mulher que conseguiu chegar num corpo que estava sumido exatos há mais de um mês. E ela simplesmente, através da sensibilidade dela e dali dos mentores, seja lá o que for como vocês queiram chamar, ela conseguiu chegar realmente ali no corpo. Então, ou seja, eu acredito muito, mas muito nessas possibilidades, porque existem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar, mas eu não consigo dar razão para algumas coisas que eu vejo e que eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso. Eu não sei se é por like, eu não sei se realmente é por uma questão que elas acham que elas têm que simplesmente vai lá e fala um monte de bobagem, e aí a gente fica completamente esperando alguma coisa acontecer e nada acontece, mas a gente fala, e aí? Por que estão fazendo isso? Por que estão agindo dessa forma? E qual é a vontade realmente de disseminar uma informação como essa que não chega a lugar nenhum? Até porque é uma informação completamente insalubre, aonde realmente uma vidente vem e propõe, ou então ela simplesmente tem a sensibilidade que um filho vai transar com a própria mãe? Opa! Que história é essa, minha senhora? Sabe, por mais que isso seja verdade e por mais que isso tenha vindo para você, aonde já se viu realmente você abrir a sua boca para falar simplesmente tanta bobagem conforme você disse. E aí vamos à notícia. Filho de Andressa Urach se pronuncia sobre previsão de engravidá-la. Arthur Urach quebrou o silêncio sobre previsão polêmica de Sensitiva. O DJ Arthur Urach, filho da ex-Miss Bumbum Andressa Urach, se pronunciou nas redes sociais nessa semana sobre uma previsão dada pela youtuber, eu me recuso a falar o nome dessa pessoa, ex-esposa do cantor sertanejo Luciano Camargo. Por meio
meio de uma caixinha de perguntas compartilhada em seu perfil no Instagram, o jovem respondeu se irá processar a mulher que se apresenta nas redes sociais como sensitiva. Abre aspas. Você vai processar a vidente fulana que falou que sua mãe vai ficar grávida de você ou não? Olha isso, gente, você fazer esse tipo de pergunta para um cara de 17 anos, para um homem ali que está saindo da própria adolescência e já entrando realmente no caminho para seguir a própria vida. Que horror, que coisa mais, como eu disse, insalubre, que história realmente mais pantanosa, que coisa mais horrível de ser lida e que informação mais irrelevante, não, que informação mais estranha é essa e profetizada ou tentando ser profetizada através da boca de uma mulher que se apresenta como vidente. Quis saber o seguidor do filho de Andressa Urach e o DJ negou. Abre aspas. Para que processar, gente? Deixa ela morder a própria língua. Daqui a pouco vocês vão ver, declarou o rapaz, acrescentando ainda uma legenda. Mulher chata essa, meu Deus, comentou o filho da Andressa Urach. Para quem não acompanhou o imbróglio, virou assunto nas redes sociais uma previsão compartilhada pela fulana de tal em seu perfil no Instagram, após relembrar algumas polêmicas já ranadas por Andressa Urach em seu livro. A ex-esposa de Luciano Camargo declarou, abre aspas, agora é a hora realmente de ser confirmado que ela está grávida do filho. Olha que nojo, mas que nojo dessa história. Abre aspas, me pediram aí para fazer uma tirada de cartas. Olha como ela trabalha, olha como ela simplesmente joga assim o trabalho dela de uma forma extremamente infame. Ela faz isso. Eu fiz. Deu aí a roda da fortuna, ela ganhando muito dinheiro, mas realmente o filho se apaixonando pela mãe por ver ela naquela nudez, né? Ali, os dois realmente tendo um caso e Andressa Urach ficando grávida do seu filho Arthur. Olha que horror, me dá nojo ler um tipo de matéria como essa. Me dá nojo, não justamente, claro, não pelo Jean Teles, que é repórter do In Off, que inclusive é muito bom repórter, não por ele, mas simplesmente pelo que saiu da boca dessa senhora, sabe? Ela nunca teve a mínima empatia com ninguém. Ela fez que já tentou derrubar ali, esculachar o próprio ex-marido, que é o Luciano. Ela já ficou com insinuaçõezinhas na internet. Ela vai para a internet e prolifera um monte de bobagem. Então, ou seja, vocês não podem levar em consideração o que sai da boca dessa senhora, porque eis o passado que ela tem também de agressão, que eu digo agressão na internet, tudo que ela profetizou, tudo que ela fez, as pessoas que ela já xingou, absolutamente tudo, porque ela navega realmente em água salobra. Ela não é uma pessoa digna, talvez, da gente pensar ou talvez manter próximo ou dar o mínimo de credibilidade possível para que ela possa realmente tentar navegar numas outras histórias, porque isso não é verdade. Eu não consigo acreditar que um filho vai transar com a própria mãe e engravidar a própria mãe. Só se realmente fosse numa Babilônia, talvez, aonde a gente já está muito, mais anos-luz do que representou a Babilônia para a gente, ou uma Sodoma e Gomorra, que inclusive veio e acabou com o mundo, né? Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão entender um pouco daquilo que eu estou dizendo. Me perdoem para fazer a tirada, disparou ela. A influenciadora declarou ainda não acreditar que a informação pegará brasileiros de surpresa. A influenciadora, no caso, é a vidente. Devido a muitas polêmicas colecionadas por Andressa Urach, abre aspas, confirmado através da espiritualidade, confirmado através da espiritualidade. Andressa Urach, grávida do próprio filho. Você teria coragem de engravidar do seu próprio filho? Faça-me o favor, né? Faça-me o favor. Ele ainda joga esse tipo de pergunta
Qual é a responsabilidade que uma vidente, qual é o fator responsável? Quem é que cuida? Quem é o diretor disso? O presidente, o gerente? Eu gostaria de saber quem é que está um cargo a mais na hierarquia realmente desses videntes para cancelar essa mulher. Puxa ali simplesmente a OAB, CRM dela, sei lá, e tira o direito dela de continuar com essa história de ser vidente. Acaba com isso, pelo amor de Deus. Ou seja o diretor, ou seja o gerente, ou seja o gerente do RH, ou seja o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, seja lá o que for, mas alguém precisa parar essa história. Porque onde já se viu, simplesmente você olhar para as pessoas e falar que um próprio filho vai engravidar a mãe. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que história é essa que a gente está vivendo? Que bandalheira é essa que simplesmente vai... E eu estou vendo um monte na internet fazendo esse tipo de coisa. Eu vejo um monte de gente sentada ali, fantasiada, porque quem realmente faz as coisas sérias nem se divulgam, vocês querem saber a verdade. Sabe por quê? Porque já possuem os seus clientes há anos, anos e anos. Então, eu não estou aqui desmerecendo, não é verdade. Eu não estou desmerecendo, ao contrário. Eu acredito, sim, também nessa possibilidade da consciência mais expandida e que as pessoas conseguem realmente ter uma espiritualidade um pouco mais expandida também, um pouco mais sensível, ao ponto realmente de conseguir enxergar coisas que talvez nós mortais não conseguimos. Então, e essas pessoas às vezes consigam, mas simplesmente vir numa rede social, que é terra de ninguém, que é um tribunal realmente orquestrado ali por Pilatos, se a gente for levar em consideração, essa é a verdade, porque vira uma verdadeira inquisição, e as pessoas simplesmente vão lá e proliferam esse tipo de assunto, e faz com que esses assuntos virem verdade. Então, ou seja, que irresponsabilidade dessa vidente, que irresponsabilidade dela realmente de vir falando que um filho é capaz realmente de engravidar uma mãe, sabe? Ou então a Andressa já está grávida do próprio filho. Que história é essa? Aonde essa mulher quer chegar? Se eu fosse vocês, eu não daria a mínima credibilidade para o que ela fala, a mínima credibilidade para o que vem realmente dos céus, como ela mesma diz e como ela mesma tenta realmente navegar nessa espiritualidade completamente banal, que eu não acredito nem sequer 1 centímetro que isso possa ser verdade, sabe? Porque, ao contrário, eu acho que isso dá margem para outras histórias. Isso dá margem para a gente perder um pouco de admiração, para a gente perder não, alguns loucos perderem a admiração, inclusive pelas suas mães. Então, ou seja, que desserviço, que coisa mais feia, que falta de pudor, que falta de ética, que falta realmente de ter o que fazer e simplesmente disseminar esse tipo de informação e esse tipo de conteúdo na internet. E volto a frisar, eu vejo um monte de gente fantasiada, um com umas pedras na testa, o outro com umas estrelas penduradas, a outra com, não sei, com um véu na cara. Eu vejo de tudo na internet. Não, agora Silvio Santos vai morrer. Muito triste o que vai acontecer. Não, agora a fulana de tal também vai morrer. Que responsabilidade, que irresponsabilidade. Sabe, você simplesmente ir para uma internet ficar disseminando esse tipo de informação. Desde quando eu me conheço por gente, e o ano que vem eu já faço 50 anos, todo ano eu ouço que o Silvio Santos vai morrer. E o homem já está com quase 93 anos. Então, ou seja, vamos parar com isso, vai sofrer acidente de avião, o avião vai cair, vai bater o carro, vai quebrar o pé, vai fazer não sei mais o quê, olha, é uma bandalheira, é um bando de charlatão realmente vestido e incorporados ali de videntes que não tem como realmente a gente enxergar e acreditar. E volto a frisar, tem alguns realmente que dá pra gente poder acreditar e levar a sério, porque sabem o que estão fazendo. Agora, simplesmente essa senhora, não. Ela pode
pode até ter, mas para mim eu já anivelo por baixo, eu já aniquilo completamente quando ela vem com essa suposição de um filho transar com a própria mãe ou o filho engravidar a própria mãe. Faça meu favor, né? Eu acho que isso já extrapolou e você foi longe demais e você sabe para quem eu estou dizendo. Até porque você é conhecidíssima na internet por plantar polêmica, por disseminar notícias, já expôs o seu marido, independente do que ele seja, do que ele fez ou do que você realmente falou. Isso não, você viu que você não conseguiu derrubá-lo. Então, ou seja, você realmente precisa pensar um pouco mais em adquirir um pouco mais de respeito pelas pessoas e achar que realmente você está correta aí disseminando esse tipo de informação e de história. Então, se eu fosse você, eu fecharia muito bem a sua boca e ficaria quietinha, sem abrir, sem passar e sem falar esse tipo de informação, porque isso a gente não precisa de informação desse jeito, da forma como o mundo já está e você vem proliferando esse tipo de história, e volto a dizer, uma informação extremamente salobra, suja, desproporcional, completamente nebulosa, cheias de histórias e de mediocridades que você sabe exatamente aonde você quer chegar. Você quer fazer o teu nome, mas faça o teu nome de verdade e não simplesmente dessa forma tão imunda, da forma como você disseminou, inclusive da própria vidência que você teve, vamos dizer assim, ou da própria sensibilidade assistida que você teve, através disso tudo para que você pudesse falar que o filho da Andressa vai transar com ela qualquer dia. Ah, vai te catar, sabe? Eu não consigo realmente entender por que as pessoas fazem esse tipo de coisa.